dia a todos. Que a graça do nosso Deus seja conosco, com a nossa família nesse dia. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 25. Que o seu coração, o seu ouvido nessa manhã esteja atento a essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Lucas 21, a partir do verso 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra do Senhor. Jesus está voltando. E aqui a gente não está nem mencionando mais um texto do Antigo Testamento, um texto profético, ou até quem sabe um texto messiânico. Jesus está voltando. Aqui na narrativa do evangelista Lucas, essas próprias palavras saem da boca do próprio Cristo. E aqui o próprio Cristo está anunciando a volta do Filho do Homem. Filho com letra maiúscula, homem também com letra maiúscula. Ou seja, Jesus está aqui anunciando a sua volta. E ele dá aqui algumas pistas nesse texto, como eu acabei de ler, assim também como fala a mesma coisa lá em Mateus 24, em Marcos também a gente encontra a mesma narrativa. Jesus aqui ele dá alguns sinais das coisas que hão de acontecer, que na verdade já estão acontecendo, que vão anteceder a sua volta. E aí a palavra de Deus me diz que o noivo vem buscar a sua noiva, e ele irá deseja encontrar uma noiva adornada, sem mácula, ou seja, sem mancha, sem pecado, sem culpa. Nós somos a noiva de Cristo, ou pelo menos deveríamos ser. Nós hoje temos o pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Porém, muitas pessoas ainda insistem em viver na mentira, que é a palavra do diabo. E aí o próprio Senhor Jesus nos traz, nessa passagem de Lucas, e ele chega a citar o exemplo de árvores frutíferas, que nós como homens, carne, ao olharmos para uma determinada fruteira, nós conseguimos identificar o tempo em que ela irá dar ou não certo tipo de fruto. Por que então não conseguir identificar nos dias de hoje que o tempo da volta de Jesus está se aproximando? E aí cabe uma necessidade, dentro desse reconhecimento, de aceitar a pessoa de Cristo. E abro um grande parênteses aqui. Quando eu falo de aceitar a pessoa de Cristo, eu não estou me limitando a falar de religião. Eu estou falando de aceitar a verdade, assim como João 8 nos ensina, João 8,32, se eu não me engano, conhecer a verdade que liberta, e essa verdade é Jesus Cristo. Só um exemplo para dizer da importância de viver esses tempos, da volta de Cristo, o que a gente deve fazer para viver esse tempo.
Se a gente for lá no Antigo Testamento, um texto que eu gosto muito, 2 Crônicas, capítulo 29, se eu não me engano, versículo 5. Uma passagem que, por sinal, particularmente eu gosto muito, eu amo essa passagem que fala a respeito do rei Ezequias, quando herda o trono do seu pai, Acais. Ezequias, ele herda um trono sem exército, sem dinheiro, sem templo para adorar e com um povo sem autoestima. Naquela época, como governar um reino dessa forma? Não tinha como. Ele recebe um verdadeiro pepino da mão do seu pai. A herança que o pai deixa para ele é essa, mas ele não foge à responsabilidade. E no versículo 5, parte então a primeira ordenança, na verdade até alguns versículos antes, mas ele começa a ser descrito mesmo no versículo 5, a primeira ordenança da parte de Ezequias para que o reino fosse estabelecido. Ele poderia, como rei, teria todo o direito de exigir que o povo desse dotes, desse de riquezas que possuía, na verdade eram até poucas, mas não, a primeira atitude de Ezequias é dizer que o templo precisava ser purificado, santificado. E detalhe, precisava e tinha necessidade de ser retirado do templo toda a imundície. E no descrever do capítulo 29, a gente vê maravilhas que aconteceu no reinado de Ezequias por causa dessa atitude dele. Por quê? Porque uma vez que a gente busca trazer a presença de Deus para a nossa vida em primeiro lugar, as demais coisas nos acompanham. E Ezequias entendeu essa mensagem e foi assim que ele fez. O que isso tem a ver com a volta de Jesus, Rodrigo? Tudo, eu estou falando de santidade. No Antigo Testamento, o santuário era representado pela tenda, pelo templo. No Antigo Testamento, o altar era representado pela arca, pelo local santíssimo que ficava dentro do templo, onde apenas o sumo sacerdote, nem o sacerdote, onde apenas o sumo sacerdote tinha direito à entrada. E mesmo assim, apenas determinados momentos. Hoje, na nova aliança, o templo do Senhor somos eu e você, é o meu e o seu corpo. Porque como Paulo bem escreve também lá em 1 Coríntios, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, se a palavra de Deus aqui, se o próprio Senhor está dizendo que o templo tem que estar limpo, isso implica em dizer que o meu e o seu corpo tem que estar limpo de todo pecado. Que o altar do Senhor hoje, que é o meu e o seu coração, também tem que estar purificado de toda a imundície. E o que mais existe nos dias de hoje na vida de um homem e de uma mulher é essa palavrinha chamada imundície. Nós estamos carregados de pecado. E se o Senhor volta hoje, como fica? Se hoje, digamos que seja hoje, porque a palavra não diz o dia, na verdade nem o Senhor, num determinado momento, quando questionado pelos discípulos, diz saber do dia, porque isso pertence ao Pai. Mas digamos que Jesus volte hoje, como está o templo do seu coração hoje, diante da presença do Senhor, no que diz respeito à questão de purificação e santificação? Nós temos que nos atentar para isso, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, São Maurício. Jesus está voltando, Marcelo. Jesus está voltando, meus colegas de trabalho. E é tempo da gente parar e refletir sobre o que o Evangelho tem pregado para nós. Muitas das vezes a gente tem feito vista grossa para isso. Jesus está voltando. O que você tem preparado e para quem será? Deus te abençoe no nome de Jesus.